E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, ó Pai. Que ela possa vir de encontro ao coração de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Que realmente, Pai, eu possa ser usado como um instrumento, Pai. E realmente o Senhor, com teu Espírito, possa vir tocando cada coração presente aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que depois dessa palavra nós não possamos continuar do mesmo jeito, Pai. Que nós possamos sair diferentes do jeito que entramos, ó Pai. E que em nome de Jesus, dia após dia, nós possamos buscar a tua santidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu queria ler novamente com vocês o versículo 6, que diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria com vocês dar uma desmembrada desse versículo e tirar alguns ensinamentos que Jesus nos deu. Primeiramente, Jesus ele diz, eu sou o caminho. Como assim ele é o caminho? Como a gente pode entender o caminho que ele é? O caminho, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. E essa palavra do grego significa odos, que significa caminho ou estrada. Só que ele pode tomar também significados ou maneiras diferentes de ser interpretada. A primeira o primeiro dos significados é um curso de conduta. Só que o que para mim, o significado que dá para retirar mais ensinamentos é o terceiro significado, que diz que caminho pode significar um modo de pensar, um modo de sentir ou um modo de decidir. Basicamente, o caminho, quando ele diz eu sou o caminho pode significar um estilo de vida. Ou seja, Jesus ele diz que ele é um estilo de vida. Ok, nós temos o caminho, mas como acessamos esse caminho? Como é que a gente consegue realmente acessar esse estilo de vida? O apóstolo Paulo, em 3 das suas cartas, responde a nossa pergunta. Eu queria que vocês abrissem também em Efésios, no capítulo 5. Efésios no capítulo 5, a partir do primeiro versículo, Paulo escreveu, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dando aqui uma amostra do comportamento que nós temos que ter, do estilo de vida que nós temos que ter, sendo imitadores de Deus. Paulo ainda, em 1 Coríntios 11:1, disse, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Filipenses 2, tem uma das passagens que eu acho uma das mais bonitas da Bíblia, que diz assim, em Filipenses 2, a partir do versículo 5, e diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No versículo 5, Paulo escreve, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo nas 3 cartas, em 3 versículos diferentes, nos ensina que o estilo de vida a ser seguido, quando Jesus diz que ele é o caminho, ele diz que ele é um estilo de vida, e Paulo nos explicita que o estilo de vida é ser imitador de Cristo, ser como Cristo foi.
Nós temos que ter um comportamento cada vez mais semelhantes ao de Cristo. O mesmo termo que é usado em João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, odos, pode ser encontrado no Sermão da Montanha, em Mateus 7. Em Mateus 7, a partir do versículo 13, ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quando Jesus aqui, ele diz que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, a palavra caminho é odos, que tem o mesmo significado quando ele diz eu sou o caminho. Ou seja, quando ele diz que o caminho que leva à perdição é espaçoso, é um estilo de vida mais fácil, mais simples, mais espaçoso, mais liberal, que muitas vezes a nossa geração tem optado por viver. Um estilo de vida onde todas as coisas são mais fáceis, um estilo de vida onde eles realmente encontram desculpas para pecar e não viver em santidade. Quando ele diz aqui que estreita é a porta, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, ele diz que o estilo de vida que a gente tem que viver para chegar à vida é um estilo de vida que necessita de renúncias diárias. Paulo nos mostrou que nós devemos ser imitadores de Cristo. E não é fácil, não é simples, é complexo ser imitador de Cristo. Voltando a João 14, no versículo 6, a segunda característica citada por Jesus é eu sou a verdade. A verdade do grego é aletheia, que significa a verdade em qualquer assunto considerado, a verdade em qualquer assunto que se pode considerar ou que se pode ser discutido. Quando João escreveu o seu livro, um pouco antes, ele escreveu em João 8, no versículo 32. João 8,32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando Jesus diz que a vida, ele é a vida, ele é o único, e a vida, como João escreveu, ele é a verdade, ele é a verdade. E a verdade, como João escreveu, é que liberta. Podemos concluir então que Jesus é a única, não é a primeira verdade, é a única verdade que liberta. Jesus ainda, no mesmo versículo, cita outra característica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, do grego, significa zoe. E significa o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou que é animado. João, no primeiro capítulo do seu livro, no versículo 4, ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus é a vida, é aquele que traz a luz para os homens, para aqueles que creem em Deus, que pertencem a Deus. Só que a vida, esse termo de vida que é usado por Jesus, pode ter diferentes significados. Pode significar também a plenitude de vida àqueles que pertencem a Deus. Uma vida real e genuína, devota a Deus, aqueles que colocam a sua confiança em Cristo. Tudo isso pode ser abordado através desse termo grego que Jesus utilizou. Quando a gente alcança a Cristo, tendo em conta que a vida é Cristo, e que ela é luz para os homens, como que a gente consegue alcançar essa vida, adentrar essa vida? Como nós possamos realmente descobrir essa vida verdadeiramente? Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Lucas 9, no capítulo 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me.
Ou seja, quando Jesus diz que Ele é a vida, e a vida é a luz para os homens, a vida de alguém devoto a Deus, que tipo de vida é essa que Ele vive, que é luz para os homens? E Jesus mesmo nos respondeu que o tipo de vida que nós temos que ter é uma vida de renúncias, onde a gente renuncia às nossas vontades, os nossos desejos, para realmente viver a santidade que Deus tem. Jesus, através desse versículo, passa o modelo de vida que tem que ser seguido. O modelo onde a gente renuncia vontade, todos os prazeres, tudo, para viver a santidade que Ele tem para nós. Como Jesus disse no Sermão da Montanha, o caminho que leva à vida é estreito. É um caminho que necessita do carregar da cruz diariamente e da renúncia. Hoje, muito recentemente, tem surgido teologias que não, ou pregações que não consideram a Bíblia como um todo. A famosa teologia de um versículo só. Eles prezam pela autoajuda, pela autoimagem, sendo que deveríamos estar realmente nos preocupando em ter uma vida de santidade, em ter uma vida de carregar a nossa cruz diariamente, dia após dia. E também, recentemente, tem crescido muito a teologia da prosperidade, mas que utilizam principalmente alguns versículos, mas já vou chegar lá. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora, em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, quando ele é o caminho, quando ele é um estilo de vida, quando ele diz que ele é um estilo de vida, com renúncias, porque afinal não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Jesus, ele não é o primeiro caminho. Ele não é a primeira vida, ele não é a primeira verdade, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Em Mateus 6, a partir do versículo 23, Jesus vai contar algo que muitos pregadores têm distorcido e utilizado para outras coisas. Em Mateus 6, a partir do 26, ele diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como eu tinha mencionado sobre um problema da nossa geração, que tem sido a teologia da prosperidade, e utilizam muito deste versículo. Porém, eles esquecem de um detalhe importantíssimo que muda totalmente o significado do versículo. Eles dizem, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E não é isso que Jesus disse. Ele disse, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas? São as coisas que ele referiu acima.
Como diz no versículo 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Quando Jesus diz todas essas coisas, estas coisas vos serão acrescentadas, ele está se referindo a isso. Outra coisa que a gente pode tirar de ensinamento, principalmente do versículo 33, é o princípio da prioridade. Como ele diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente pode ver aqui a representatividade da prioridade que nós temos que ter em Cristo. Isso é o básico, mas é uma das coisas mais complexas, ter como prioridade a Jesus no nosso dia a dia. Só que, olhando de uma macrovisão bíblica, de um panorama completo, a gente vê que Paulo, ele escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 8:6, que todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por Ele, nós também. O que Paulo estava dizendo aqui? Que Jesus não é somente o primeiro, Jesus não é somente a prioridade, Ele é o único, Ele tem de ser o único nas nossas vidas. Em Mateus 6:24, no Sermão da Montanha ainda, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus não tem de ser somente o primeiro nas nossas vidas, mas sim o único. No nosso dia a dia, tem como Jesus mencionou o Mamon, que é o dinheiro, mas podem apresentar muitos outros deuses em nossas vidas no dia a dia. E quando eu me refiro a deuses, eu não me refiro a imagens ou a estátuas. Eu me refiro a coisas que tiram e arrancam a prioridade que nós temos em Cristo. Como, por exemplo, algo que é muito presente no nosso dia, são os telemóveis, os celulares, que são muito utilizados e que muitas vezes tiram totalmente o nosso foco que nós temos em Cristo Jesus. Quando não colocamos Jesus como único em nossas vidas, nós deixamos brechas para que outras coisas fúteis, venham e tomam o lugar do Cristo. Muitas vezes nós quando nós acordamos, em vez de pegarmos e lermos uma porção da Bíblia, nós pegamos e vemos as mensagens atrasadas. Isso para nós vemos quanto nós, nos últimos dias, temos priorizado outras coisas que não é a Jesus. Além que o intenso, porque quando nós priorizamos o uso de tecnologias, principalmente o intenso contato com celular, telemóvel, computador, a gente fica muito exposto à maldade, porque a internet é muito usada para o mal, o que pode nos levar também a perder a nossa santidade, que, como Pedro escreveu em sua primeira carta, no versículo 1, no primeiro capítulo, no versículo 15, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, quando nós não colocamos Jesus como único em nossa vida, abrimos brechas para coisas como a tecnologia tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, o que leva-nos a perder a nossa santidade, que, como Pedro escreveu, sede santos, porque eu sou santo. Então, ou seja, a gente não tem que ter Jesus somente como o primeiro em nossas vidas, e possibilitando que outras coisas venham e tirem o nosso foco de Jesus. Temos que colocar Jesus em primeiro, como único nas nossas vidas, porque se ele ficar somente como no primeiro, abrindo brechas, nós vamos perder o nosso propósito e o nosso objetivo aqui nessa terra. Como eu disse, como Jesus disse, o caminho é estreito. Eu sei, é legal, é bom mexer no telemóvel, no celular, só que assim, como Jesus disse, o caminho é estreito, é um caminho que necessita de renúncia, é um caminho que necessita do carregar a cruz dia após dia. Jesus, quando Ele é o único em nossas vidas,
ele abre portas para muitas coisas, como o intenso relacionamento com Ele e a intimidade com Ele, que só pode, nós só podemos chegar a um nível de intimidade com Cristo quando colocamos Ele como o único em nossas vidas. Em Mateus 7, no versículo 22, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta profetizar sobre a vida de alguém se a gente realmente no secreto não temos a vida de intimidade com Cristo. E a intimidade, o profundo relacionamento com Cristo só vem quando Cristo é o único em nossas vidas. Por exemplo, quando você é casado, só vem quando você tem uma esposa, não dá para vir com duas. Outra coisa que é muito importante deixar claro aqui no relacionamento pessoal com Cristo é uma coisa que se chama a lei da reciprocidade. Reciprocidade significa ser o ato de ser recíproco. E recíproco significa mutualidade. Em Tiago, quando ele escreve no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, o que está escrito? Que Ele só vai nos chegar a nós se nós só chegarmos até Ele. Com Jesus sendo o único nas nossas vidas, somente o único, nós nos achegamos a Ele, e Ele vem até nós, consequentemente. Uma ministra evangélica brasileira, chamada Vanilce Mil Homens, disse uma vez: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. É uma lei, é mutualidade. Você não vai viver o sobrenatural enquanto você não renunciar a todos os seus prazeres. Você não vai viver o impossível enquanto você não realmente se colocar aos pés dele e falar: entrego tudo a ti. Somos nós mesmos que limitamos o nosso relacionamento com Deus, com as coisas impossíveis nós vivemos. Somos nós mesmos que limitamos. É nós que dissemos: vou até certo ponto. É como se o nosso relacionamento com Deus limitasse as nossas experiências com Ele, as nossas experiências sobrenaturais. E Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, Samuel 2, no versículo 30, ele diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. De novo, porque aos homens que me honram, honrarei. Em outra versão, para ser mais fácil de entender, os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Como eu disse, Deus, Ele é mútuo. Ele é recíproco. Logo, quando nós honramos a Ele, Ele nos honra. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Ele, logo, quando temos realmente uma amizade com o Espírito Santo, Ele compartilhará mais coisas conosco. Nós é que limitamos o quão profundo é o nosso relacionamento com Deus. Nós é que limitamos o quanto de experiências sobrenaturais nós queremos viver. Nós é que limitamos o tanto de experiências sobrenaturais. Tudo é uma mutualidade, e tudo vem com Jesus sendo não somente o primeiro, mas sim o único nas nossas vidas. Senão não possibilita nada disso.
Porque o conhecer a Deus, o conhecer profundamente a Deus, a mutualidade só vem quando Deus é o primeiro em nossas vidas. E como nós vimos, Jesus não é o primeiro caminho, Ele é o único caminho. Ele é um único estilo de vida a ser seguido. Nosso estilo de vida que devemos seguir é ser igual a Ele. Ser santo como Ele é santo. Mas muitos têm pregado que Jesus Cristo, o próprio Deus, é como se fosse um gênio da lâmpada, onde só existe para realizar os nossos pedidos, onde a vontade de Deus tem que estar alinhada com a nossa vontade. Não existe isso. É ao contrário, a nossa vontade tem de estar alinhada com a vontade de Cristo. Por isso que necessita da renúncia diária, do carregar da cruz. Porque o caminho que leva à vida, o caminho que leva a Cristo é estreito. Necessita da renúncia dia após dia. Então, com isso, com todo esse panorama que a gente viu, onde Cristo, quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele diz que Ele é um estilo de vida. E Paulo explica que esse estilo de vida, como é que nós possamos alcançá-lo? Imitando, ser como Cristo foi, ser santo como Ele foi santo. Quando Ele diz que Ele é a verdade, em João 8,32 diz que a verdade nos libertaria, logo Ele é a única verdade que liberta. Quando Ele diz que Ele é a vida, Ele é a vida que traz luz para os homens. Como alcançamos essa vida? Ele explica, renúncia diária e o carregar da cruz. Jesus, Ele não é o primeiro, Ele é o único, como a gente viu em Mateus 6. Não dá para servir a dois senhores, senão desprezaria um e amaria o outro. Jesus tem que ser o único na nossa vida. Como Ele diz, o caminho é estreito, porém, o caminho leva à vida, que é Cristo. E vale a pena, apesar dos caminhos, do caminho que leva à perdição, ser largo, ser mais atraente, vamos dizer assim, porém leva à perdição. O caminho que leva à vida é complicado, necessita da renúncia, necessita de santificação. E santidade não é ser santo, porque é impossível ser santo. É buscar dia após dia ser semelhante a Ele. Nós vamos errar porque nós somos pecadores. Só que o caminho, ele leva a vida. E logo, em breve, nós estaremos diante dos olhos de Jesus. Os olhos com chamas. Estaremos com Ele na glória. Mas enquanto estamos aqui na terra, temos que buscar ter um comportamento semelhante ao dele. Ter um comportamento onde buscar a santidade é o principal. E o que a nossa geração, dia após dia, tem falhado muito, inclusive. Porque sempre busca o mais fácil, o mais atraente, o mais espaçoso, o mais simples. Quando na verdade é para realmente buscar o mais complexo, buscar o renunciar, buscar o carregar da cruz. E a mensagem que eu tenho para colocar para vocês hoje é que Jesus, sendo o único estilo de vida que nós seguimos, a única verdade que liberta e a única vida que traz luz aos homens, ele vem sendo Ele o único, com um relacionamento profundo que nos leva a conhecer mais de Deus e viver mais de Deus. Nós não teremos tudo de Deus enquanto Ele não tiver tudo de nós. Só que tudo isso, como eu disse, vai valer a pena. Eu queria terminar com vocês, deixando realmente essa mensagem, esse princípio que tem de ser seguido. Colocando Jesus não só como o primeiro na nossa vida, mas o único. E dia após dia, buscarmos a santidade e ser santo, como Ele é santo. Porque em breve nós veremos Ele na glória, com seus olhos em chamas, com toda a sua glória. Então, como eu disse, o caminho, como Jesus disse, o caminho pode ser complicado, o caminho pode ser estreito. Mas tudo isso vai valer a pena, porque nós vamos chegar à vida. E é isso que eu tenho para deixar de mensagem para vocês.
tiver meu coração por completo, vou viver o impossível. Vou viver o impossível. Aleluia. Vamos colocar de pé para adorar? Aleluia. Quando tiver meu coração. Abra o seu coração nessa tarde. Completo. Ver um jovem falar de santidade e caminhos estreitos em uma sociedade que não prega a Deus, que não confia em Deus, que não acredita em Deus. É mesmo Deus na terra falando. Então louve a Deus nessa tarde. Coloque os seus caminhos nas mãos do Senhor e adore a Ele. Essa palavra veio do trono de Deus nos nossos corações nessa tarde. Palavra pregada por um jovem. Jovem esse que nós temos orado para que levantem-se mais jovens iguais a esses. Jovens que tenham coragem de dizer não ao pecado, não a essa sociedade intransigente ao Senhor, que não confia no Senhor. Eu louvo a Deus por essa juventude que está se levantando na contramão de uma juventude que não serve ao Senhor. Que Deus continue abençoando esses jovens, seus pais, e que em nome de Jesus Cristo essa juventude venha impactar esse século, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar. Deus abençoe. Amém? Aleluia. Fica à vontade, vamos louvar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que viver o teu amor. Aleluia. Adore a Ele nessa tarde. Nada melhor. Exalte a Ele. Que estar Aleluia. em tua presença. Não há nada melhor. Aleluia. Que viver o teu amor. Santo, 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 Aleluia. Santo, 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 vem, Senhor, me encher, vem, Senhor, morar em mim, vem, Senhor, me encher, vem, Senhor, morar em mim. Não há nada melhor que estar em tua presença. Não há nada melhor que viver o teu amor. Você que sentiu Não há nada que essa palavra falou o seu melhor coração, eu quero te convidar a vir aqui à que frente. estar em tua presença. Nós vamos estar orando por você aqui Não nessa há noite. nada melhor Se você sentiu, vem aqui à frente. que viver o teu amor. Não saia daqui sem a sua bênção. Não saia daqui sem o que o Senhor te prometeu. Venha receber a tua bênção. Não há nada melhor que estar na presença de Deus. Lembre-se que na presença do Pai você é curado. Na presença do Pai os seus problemas são resolvidos. Na presença do Pai Ele traz emprego. Na presença do Pai Ele traz o alimento. Ele traz aquilo que você tanto busca. Santo, 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 aleluia. Santo, Santo, Santo. Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, Pai. Pai, nós declaramos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder. Nós cremos, ó Pai, nós cremos na Tua provisão, Senhor. Nós cremos no Teu poder, ó Pai, libertador. Assim como Tu, ó Pai, amou esse mundo de tal maneira que enviou o Teu Filho Jesus, o único Senhor, o único Pai, que
foi digno de abrir o selo. O único, Pai, que é digno de ser adorado. Só Ele, Deus. E através, Pai, da sua presença, Senhor, eu fui curado. Através dele eu fui liberto, Deus. E hoje eu estou aqui, Pai, livre para te adorar, livre para declarar que o Senhor é o Senhor dos senhores. Que o Senhor, Pai, faz a minha vida mudar. Que o Senhor me faz, Senhor, a cada dia mudar e respirar e lutar, Senhor, por uma vida melhor. O Senhor me deu um emprego. O Senhor mudou minha vida. O Senhor me deu filhos. O Senhor me deu um motivo para viver, Senhor. Deus, eu quero te pedir, ó Pai, nessa noite, que todos esses que vieram aqui à frente, Senhor, que o teu poder, Senhor, seja sobre a vida deles, ó Pai. A tua provisão, Senhor, as tuas mãos mantenham estendidas sobre a vida deles, Senhor, trabalhando de uma maneira incrível, Senhor, como eles jamais viram, e que eles possam sentir o teu poder, Senhor, nesta noite, e vão sair daqui cheios da tua unção, Senhor, renovados, Senhor, restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai Santo, não há nada melhor que estar em tua presença. Não há nada melhor que viver o teu amor.